Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio da Elegância Costuras, prazer em falar com vocês. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre vários assuntos. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o merecimento do cliente em relação a nós. Tá aqui um bebedouro, comprei hoje da Esmaltec. Ok? Fazendo merchan e não vou ganhar nada não, pelo contrário. Por que eu comprei esse bebedouro hoje, pessoal? Cheguei na loja, sem mais nem menos, vieram me avisar que o nosso bebedouro, que também é da Esmaltec, que a gente tem aí há 6 anos, estranhamente, quando vira o galão, né? É que eu não vou abrir ainda porque tá no plástico. Quando vira o galão, ele vai e começa a escorrer água pelo motor. Estranho, que você olha assim, teoricamente só tem um buraco d'água, enfim. Tá? Eu levei para assistência técnica. Agora vamos lá para o segundo quesito. Primeiro é o merecimento do cliente. Agora vamos falar sobre a administração. Cheguei na assistência técnica, aí já me informaram, né? O atendimento meio seco, mas aquela coisa, se você não concordar com o preço, que vai levar uma semana para a gente te dar aí o orçamento, é R$40 para você retirar a mercadoria. Ou seja, se eu não concordar, se ficar um valor que eu não acho justo, eu tenho que pagar R$40 para retirar o meu produto. Pessoal, por quê? Certamente funcionários, tudo mais. Aí eu conversei com o dono lá, acredito que seja o dono, pelo jeito dele, certamente é. Aí eu falei também que eu tinha loja aqui, expliquei o nosso trabalho, aí ele meio que admitiu. O que acontece, pessoal? São produtos, geralmente vêm da China, enfim, dá problema. E muitas vezes, quando é para arrumar, aí é a mão de obra brasileira, com todos os encargos brasileiros, né? Com a energia elétrica que vai aumentar graças ao ilustríssimo Temer, que não é pior que o Lula, mas é um bandido tanto quanto, mas vamos para outro assunto. Então tá. Então a mão de obra brasileira encarece. Aí o que está acontecendo? Várias vezes o produto não tem mais aquela qualidade, quebra, levam para lá, o preço fica alto e abandonam por lá. Ou não autoriza, aí iriam lá retirar. Então agora, se eu não concordar com o preço, eu tenho que pagar R$40. Se eu tenho direito do consumidor a não pagar, não sei. Eu concordei na hora e se ficar caro, pagarei os R$40. Por quê? Uma semana para vir, o orçamento somente. Se eu concordar, ele falou que tem peça que leva até 15 dias para chegar. Então 7 dias mais 15, estamos falando de 21 dias. Mais o cronograma, no mínimo 30 dias. Com esse calor, você, cliente querido, e é querido mesmo, porque você é o nosso cliente, é você que traz receita para a nossa loja, eu não acho bacana um cliente nosso ficar 30 dias sem água gelada. É o mínimo que pode se oferecer a um cliente que às vezes vem de longe, pega um trânsito absurdo para vir até a loja. Então eu falei primeiro aí do merecimento do cliente, agora a administração, correto? Aí o que eu fiz? Fui na boa e velha internet, vi lá no Submarino, vi no Buscapé, falei, R$500 um bebedouro, ok. Fui lá, estava ali perto mais ou menos do Shopping Interlagos, fui até o Shopping Interlagos. Fiz até um ao vivo, se você de repente quiser ver, tá como Sérgio Tati Elegância. Fiz um ao vivo lá de dentro da Magazine Luiza. Pessoal, eu fiquei lá pelo menos 5 minutos, rodando na loja, olhando para os produtos e ninguém me atendendo. Aí no vídeo, depois acho que eu vou até acoplar junto aí. Simplesmente ficava rodando. Eu falei, meu, que absurdo, eu fiz um ao vivo lá de dentro. Falando, aí fingi que estava falando no telefone. Aí um vendedor começou a olhar, eles estavam todos conversando, rindo alto. Isso plena sexta-feira, hoje, tá? 12h30. A loja vazia. Quer dizer, entra um cliente lá, o mínimo que se espera é que alguém chegue educadamente. Pois não, eu posso ajudar? Se você tem alguma dúvida? Então eu fiquei lá. Aí eu fiz ao vivo, depois eu percebi, depois de alguns minutos do ao vivo, que tinha um funcionário lá meio que incomodado. Mas incomodado no intuito de querer me atender. Ele ficou lá me olhando de longe, onde eu ia, ele ficava perto. Assim que eu desliguei o telefone, aí sim, aí ele veio me atender. Então, Angelo, parabéns. Tá? Você não deve ter me visto antes, que estava assim, gente conversando, mas você foi o único. Me atendeu super bem também, pessoal. Agora eu vou falar um pouco sobre quando o cliente está decidido. Vender para mim, tá, Sérgio, é muito fácil. Por quê? Eu só vou comprar alguma coisa quando eu quero, né? Então, nesse caso aqui, era uma necessidade, entre aspas, relativo. Se eu fosse pensar administrativamente, ali, com as vendas que não estão lá, essas coisas na Elegância, e pelo preço, paguei acho que R$500 em 8 vezes, eu esperaria, né? Então, entre a administração e o merecimento do cliente, pendeu mais para o merecimento do cliente. Comprei um bebedouro novo. Se o outro ficar um valor que eu considere justo, eu vou mandar fazer, vou pegar esse bebedouro e vou colocar a mais para a loja, para os nossos funcionários.
para não ter que ficar indo longe lá atrás, não ter uma água geladinha ali, mais gostosa, por perto delas, ok? Então tá bom. E aí outra coisa que eu quero falar também é sobre produto e serviço. Inevitavelmente, todo produto, ele gera serviço ou serviços, tá? Então se eu pegar um preço de um bebedouro, R$500 que eu tenha pago agora, se eu dividir isso em 6 anos, que foi o tempo que eu já usei, dá uma média aí de R$80, R$83, R$83,3333, certo? Então é como se eu pagasse aí, pessoal, R$7 por mês, se fosse um aluguel, né? Se fosse um aluguel, eu estaria pagando R$7 por mês para estar usando esse bebedouro, né? Fora o preço do galão de água, fora a eletricidade. Então gera o serviço do quê? Nesse caso, manutenção, galões de água, eletricidade, além da limpeza, que é básico, mas também conta. Então inevitavelmente é como comprar um automóvel, vai gerar revisão, vai gerar o combustível, no caso ali um pneu, um furo, então vai gerar uma visita à borracharia. Então todo produto requer serviços. Às vezes é como eu falo, às vezes a pessoa pega um carro, você tem um carro ali às vezes de 100 mil, vou dar um exemplo, 100 mil, a cada 4 ou 5 anos no máximo, você perde esses 100 mil. Pô, como assim, Sérgio? Conversa maluca, eu tô há 4 anos meu carro, fui vender, pagaram 50 mil, então eu perdi 50 mil. Não, exatamente. Teve a depreciação natural do carro, aí você coloca o que você usou de combustível, embora o combustível é para você rodar, mas gastou. Combustível, manutenção, IPVA, seguro, uma outra multa, alguma quebra que deu inevitavelmente, uma batidinha, seja o que for. Então já é comprovado, a cada 4 ou 5 anos no máximo, a gente perde todo o preço do carro. Seja um carro de 20 mil, seja um carro de 200 mil. Tá bom? Então só recapitulando. Você, cliente, merece muito mais do que R$500, correto? Então, preferi comprar. O cliente vai chegar amanhã, sábado aqui, sábado, graças a Deus, é super movimentado, vai ter água geladinha para todo mundo. Então o coração falou mais alto do que a razão. Você merece, ok? Depois cheguei no local, R$40 se eu quiser. Gostei? Se eu falar assim, não aceito, não acho justo. Então, por gentileza, pegue o seu bebedouro e vai com Deus. Concordei, tá lá. E por que estão cobrando isso? Eu não acho nem errado. De repente é o festival. Muita coisa dando problema, porque não tem mais a qualidade de antes. A mão de obra é brasileira. Todos os encargos são brasileiros. Certo? Fica caro, muitas pessoas desistem de fazer, preferem comprar o outro, igual eu fiz agora em 8, 10 vezes, e ou deixam lá e ficavam ocupando espaço, ou iam retirar e ficava por isso mesmo. E aí teve um técnico que abriu, teve um técnico que esmiuçou, que deu todo um laudo, teve um telefonema, teve tudo. Então eu não acho errado não, concordei com os R$40. Tomara que seja um preço bacana, igual eu falei, para eu deixar aqui para agregar ainda mais qualidade, porque eu penso assim, em primeiro lugar, as minhas clientes, as clientes da Elegância Costura, são as nossas funcionárias. Elas têm que realmente ver na empresa ali um lugar bacana para comprar a ideia de que vale a pena trabalhar. E para você, cliente querido. Tá bom? E por último, tratamento, aí fica um toque aí, Magazine Luiza. Realmente deixou muito a desejar. E parabéns ao Ângelo, que demorou como todos, mas quando viu, ele ficava ali me vendo de longe, me seguindo bem de longe, como deve ser, super discreto. Assim que eu desliguei o telefone, que eu fingi que eu estava falando, eu estava fazendo ao vivo, ele foi e me abordou com maior educação e ganhou uma venda ali, ó, brincando. Falei o que eu queria, ele me mostrou, tal, pediu um descontinho, porque eu falei da demora do atendimento, me deu um desconto de R$25 de consideração, que era o que o sistema permitia, e fez a venda ali em 10 minutos. Tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Tchau, tchau.